Bom, boa tarde a todos, né? Qual é a turma, professora da Essa é a 060 060 2018, 2018? Direito Administrativo, parte especial. Já é a segunda, então, unidade com eles, né? Sim, sim. Eu sou da 010, né? 2016, não faz pouca diferença de vocês, então, primeiramente, eu queria só fazer essa breve abertura, né, para vocês ficarem super à vontade para mandar aqui no chat ou mesmo abrir o áudio e tirar alguma dúvida, porque a professora, inclusive, me falou que vocês estão aprendendo, né, agora sobre o controle. E por mais que seja um assunto que ele não é tão explorado quanto, por exemplo, licitações, a gente vem vendo agora uma demanda muito grande para entender sobre o controle, que nada mais é do que quais são os órgãos que fiscalizam a parte financeira, econômica e orçamentária dos gastos públicos e como isso é importante. Eu tenho um slide que foi meu slide do TCC, eu vou colocar ele aqui para apresentar. Só fazer o agradecimento, professora, pelo que a senhora falou, viu? Ficou muito grata. Aproveitem a Elodie, ela é uma excelente professora, dedicada, e ela é muito aberta para qualquer tipo de dúvidas. Então, aproveitem mesmo, que isso daí vocês não vão ver com facilidade. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo? Ainda não, Juliana. Ainda não, tá carregando aqui. E agora? Ok, perfeito. Tá. Bom, gente, o título, né, tema do trabalho foi o regime emergencial de contratações públicas e o controle pedagógico dos tribunais de contas. O trabalho ele seguiu a estrutura da ABNT, né, que requer certos requisitos, começando pelo tema, depois os objetivos do trabalho, desenvolvimento da justificativa, a metodologia, o referencial teórico, resultados e discussões, por fim a conclusão, tomada pelo orientando, e as referências. O tema em estudo, ele trata do controle especificamente chamado pedagógico ou educativo, que é realizado pelos tribunais de contas e que foi muito relevante, principalmente no período da pandemia, dada a desinformação e muitas medidas recentes que precisavam de uma resposta, né, tanto pública quanto social, eficaz. O problema central dessa pesquisa, o porquê que esse tema é necessário de investigação, ou melhor, o cerne da questão, ela visa exatamente justificar quais as importâncias destas medidas para o controle dessas contratações que vieram sendo feitas durante a pandemia, seja para consumo de álcool em gel, máscaras. Os objetivos se dividem em objetivos gerais e específicos. Quanto aos objetivos gerais, basicamente é o problema, como eu já disse, é justificar como é importante essas contratações, e os objetivos específicos, eles vêm a ser identificar quais foram as principais alterações legislativas sobre as contratações durante a pandemia, os indícios de irregularidades que nós tivemos, que não foram poucos, e identificar também como se deu essa atuação dos tribunais de contas, em especial a atuação pedagógica.
E o porquê que é relevante essa pesquisa toda é porque, gente, simplesmente o procedimento tradicional que existia, que é o que vocês... Acredito que vocês estão aprendendo a 8.666 ainda? Licença, o áudio da professora está ligado. Que houve mudança agora, né? Não é mais a 8.666 de licitações. Eu ainda aprendi a 8.000. Ainda não chegamos nas licitações e contratos, Ju. Ainda não entramos. Ótimo. Então vocês não vão ter confusão do que era antes e o que é agora. Mas essa lei, ela já era milenar, praticamente, e houve uma mudança radical com essas regras de exceção feitas durante a pandemia. Isso vocês podem imaginar que gerou um grande impacto. Sem falar que o problema dessas regras emergenciais tem dois viés em especial. Tanto que nós estamos falando aqui de gastos públicos, que por si só precisam ter uma atenção maior e um cuidado maior, quanto ao próprio momento em que esses gastos estão sendo feitos de forma irregular, que é o quê? Um momento de superfragilidade social dada a pandemia. O estado de calamidade também, eu vou explicar melhor a seguir, ele meio que inverteu o ônus da prova entre os órgãos de controle e os controlados, e também o controle repressivo, que seria o das penalidades e sanções, ele não é suficiente para conseguir reverter esses quadros. Por isso que precisa de uma complementação, e essa complementação sugerida pelo trabalho é através do controle pedagógico. O referencial teórico, também chamado de embasamento teórico, foi tirado principalmente dos sites, devido à impossibilidade de pesquisa de campo, mas sites principalmente oficiais dos órgãos, Planalto, Tribunais de Contas municipais, de outros estados, Instituto Rui Barbosa, Portal da Transparência, Comprasnet. À época do trabalho, eu obtive essa tabela aqui, né, que mostra a comparação dos casos de novos acumulados com a taxa da população, de modo apenas a ilustrar como é que a gente ainda estava numa situação de pico e as compras ocorrendo de forma desenfreada, como nós podemos ver aqui nesse segundo quadro, em que esse segundo quadro, a fonte dele é o Portal da Transparência. Ele já é desse ano de agora. A gente vê que os principais consumos foi principalmente mesmo de gel, máscaras, só que de todas essas compras, disparadamente, elas foram feitas pela dispensa emergencial de licitação, que foi uma das regras previstas pelas mudanças que houveram durante a pandemia. A lei anterior, né, de licitações, a 8.666, ela já previa que o controle das despesas, de um modo geral, seriam feitas pelo Tribunal de Contas, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade das despesas e execuções destas. O que a gente vê aqui? Que o ônus da prova, a regra é: os administradores devem comprovar a legalidade das suas despesas e execuções. Com a lei de exceção, a Lei 13.979 do ano passado, em especial o artigo 4º, ele trata também sobre o controle interno e externo. O que a gente entende por controle? Eu vou dar uma pincelada melhor sobre o que seria o Tribunal de Contas, que eu não sei se vocês têm uma noção, mas no quadro abaixo eu espelho quais são todos os tribunais de contas que existem no Brasil. Aqui, apenas para vocês saberem que houve uma regra de mudança em que prevê que os órgãos de controle interno e externo, eles priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos de aquisição.
Ou seja, já na lei que a gente vê de regras de exceção, eles reforçam a participação dos tribunais de contas dado ao controle dessas despesas. E a medida provisória 1026 faz o mesmo. Essa medida é específica para a aquisição de medicamentos. Bom, aqui que é onde eu vou dar uma pincelada melhor sobre os tribunais de contas. Na Constituição, os tribunais de contas eles não vieram previstos como uma função essencial à justiça. Na verdade, eles vieram com uma subdivisão do título do Poder Legislativo. Isso porque os legisladores da época entenderam que ele seria um órgão que auxiliaria o Poder Legislativo na sua missão constitucional, que é a de efetuar o controle externo. A palavra controle externo vem do sentido, imaginem, externo. Algo que não é próximo à realidade daquele órgão que está sendo fiscalizado. Por isso, cria-se um tribunal específico fora daquela administração para fiscalizar com mais imparcialidade e coerência os assuntos que devem ser combatidos, principalmente desvio de verbas, abuso de autoridades relacionadas à missão específica desse tribunal, que é a missão financeira, orçamentária. E o Tribunal de Contas, a Constituição menciona o Tribunal de Contas da União, TCU, mas a gente deve ler como uma análise extensiva aos tribunais de contas estaduais e municipais. Nós temos Tribunal de Contas Estadual em todos os estados brasileiros. Quanto aos tribunais de contas municipais, há uma diferença entre o Tribunal de Contas dos municípios e o Tribunal de Contas aqui seria, eu vou corrigir depois, mas seria Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município. Por que isso é importante? Além de cair em concurso pra caramba, para você não cometer a gafe, né, de confundir as competências, porque o nome desses tribunais tem tudo a ver com a competência e a abrangência deles. Enquanto os tribunais de contas dos municípios, eles fiscalizam as contas conjuntas dos municípios, por exemplo, o Tribunal de Contas daqui do Pará. O Tribunal de Contas dos municípios do Pará, ele fiscaliza contas de todos os municípios do estado do Pará. Já em São Paulo e Rio de Janeiro, que são os únicos estados que possuem Tribunal de Contas específico da sua capital, que é no caso o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, as contas fiscalizadas são apenas da capital. Eu acredito que por uma questão de população mais localizada, né, e precisa de uma fiscalização maior. Então, o que a gente deve entender aqui, de um modo bem geral, é que os tribunais de contas, eles são órgãos que auxiliam o Poder Legislativo a fazer o controle externo de todos os outros órgãos públicos, de todos os poderes, inclusive judiciário, do próprio Legislativo, do Poder Executivo e também de quem venha a fazer algum tipo de parceria com os órgãos públicos e também, de uma certa forma, tenha recurso público. Então, onde tiver recurso público, lá vai estar o Tribunal de Contas pedindo relatórios sobre o uso e sabendo qual a destinação. Bom, o que a pesquisa global sobre crimes e fraudes mostrou é que há uma certa tendência do Brasil, nesse ano de 2020, a cometer tipos de corrupção. Aí, pera lá, Juliana, mas se der uma tendência só de 2020, mas a questão é exatamente somada
fragilidade e esse histórico de corrupção que a sociedade brasileira tem, com o afrouxamento de regras da pandemia, o que a gente vai esperar? O segundo ponto mais fragilizado, demonstrado pela pesquisa de crimes e fraudes, foi a fraude contábil também, ou seja, empapelada, documentos que devem ser entregues para a regulação e fiscalização feita por esses órgãos. As regras de exceção que eu trago para a gente discutir teve muitas outras alterações, mas é importante que, quanto à contratação pública, vocês saibam de duas, que foi a regra sobre a dispensa emergencial, prevista lá no artigo 4º caput, e o cumprimento presumido dos requisitos, no artigo 4º-B. A dispensa emergencial, ela é, assim como a dispensa comum, em que você permite que o gestor não realize o procedimento, né, de segurança, que é a licitação, em que você torna, de uma certa forma, os concorrentes igualitários ali para conseguir fechar o contrato com a administração pública. No caso da dispensa emergencial, ela foi prevista de um modo muito mais aberto para todo aquele tipo de aquisição de bens, serviços e insumos de saúde que forem destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Então, qualquer equipamento, bem e serviço que tivesse uma finalidade, diretamente ou indiretamente, para o combate ou enfrentamento da pandemia, teria a justificativa da dispensa de licitação. Por outro lado, como se já não bastasse dispensar a licitação sem prever um controle também paralelamente mais efetivo, a lei também trouxe no artigo 4º-B, o que já foi feito depois por uma medida provisória, que se transformou nessa complementação, que as dispensas de licitação, elas irão presumir-se, inclusive, que há sim uma situação de emergência por trás, que houve sim também uma necessidade de pronto atendimento, que incluía-se uma existência de risco à segurança de pessoas, obras e prestação de serviços, bem como que aquela compra ela respeitou a limitação da parcela que deve ser contratada, atendendo apenas a situação de urgência. Não comprou nada mais do que a necessidade daquele órgão. Então, a gente vê que, primeiro, o legislador olhou para a situação, nossa, estamos numa situação emergencial, então criaria a dispensa emergencial de licitação. No segundo momento, não sendo tão eficiente a dispensa emergencial com a pressão de alguns órgãos de controle, ainda veio e disse, opa, espera lá, órgãos de controle? Não, agora, além da dispensa ser permitida, eu já estou presumindo que vários requisitos, que inclusive têm um teor subjetivo, eles estão a favor do gestor. E cabe agora a você, Tribunal de Contas, a você, câmaras do Poder Legislativo, que fazem também o controle externo, comprovar que esse gestor não cumpriu os limites estabelecidos em lei. O que a gente vê que isso aconteceu, não que de um modo geral isso não seja necessário, vamos comentar sobre isso também, e de alguma certa forma precisa ser pontual, mas nós vimos que ocorreu superfaturamento em diversas compras ao longo do país. Por exemplo, dos 27 estados, a gente encontra 10 estados, 9 estados, aqui tem compras do governo federal, 9 estados em que houve superfaturamento, e ao menos 3 prefeituras também houveram esse escândalo. Essa imagem ilustra a chegada, né, dos respiradores, que popularmente ficou conhecida como os respiradores que não funcionam, feita pelo governo do estado do Pará, em que o governador realizou uma compra de cerca de 400 respiradores, sendo que metade
dessa frota toda estava inoperante, ou seja, sem qualquer condição de uso. E nós veremos que os valores, aqui nesse quadro que eu recortei do jornal Estado de Minas, a gente consegue perceber de forma bem ilustrativa os valores absurdos que são feitos nessas compras. Primeiro, porque o quantitativo é muito elevado, aí você pensa, é um álcool em gel, mas são muitas unidades. E segundo, tem todos os gastos relacionados a essa compra, como transporte, armazenamento, pessoal, e também tem a questão do sobrepreço já normal no período da pandemia que houve devido à falta, né, de alguns bens e produtos em estoque. Então, a gente vê que é a casa dos milhões aqui que nós estamos falando. E se durante os 27 estados, se a gente tirar 550 milhões de cada estado, qual vai ser o buraco que vai sobrar para o orçamento nacional? Então, nós vemos aqui ó, que a compra de respiradores do estado do Pará correspondeu a 50, eu acredito que nem seja 50,4, seria 504 milhões, mas vamos deixar aqui 50,4 milhões de reais. Aqui é a metodologia, né, que foi um estudo basicamente bibliográfico, com técnica do estudo de caso e caráter exploratório descritivo, que seria a investigação de um problema e você tenta criar, né, soluções. E agora sobre as discussões levantadas, eu trago mais esse painel de compras aqui da Covid-19, que já vem do governo federal, o site escrito Comprasnet, ele é atualizado diariamente, qualquer pessoa tem acesso, pode jogar as informações que quiser e você obtém os resultados, você seleciona qual tipo de licitação você quer saber. E o que a gente percebe, eu estou na aula, tá? Dá para esperar? Eu tô falando aqui. Sim. A gente vê que um valor, isso daqui é só referente às compras realizadas com dispensa emergencial de licitação, do período entre o decreto legislativo que determinou, né, o estado de calamidade, que foi em março, meados de março do ano passado, até a data da pesquisa, que foi agora 8 de janeiro, já teve, acredito, deixa eu ver aqui, 3 bilhões já foram gastos só em dispensa emergencial de licitação. Ou seja, utilizando a nova regra. Especificamente quanto aos gastos com dispensa também de licitação emergencial no estado do Pará, o Tribunal de Contas do Municípios do Pará, ele fez uma investigação e chegou à conclusão de que já houveram 264 milhões, o gasto, né, já chegou à casa dos 264 milhões de reais. Bom, já não vou me estender muito, a gente já está chegando no final. O que é importante aqui, que vocês entendam, é que esses impactos da pandemia no regime de contratações públicas, ele gerou muita incerteza quanto à aplicação e execução. O que a gente vê foram muitas medidas provisórias saindo ao mesmo tempo, uma lei que, de uma certa forma, deixa muitas brechas, e tudo bem, porque a gente está realmente num momento incerto e não dá para fazer tudo como se tudo tivesse normal. Só que o que nós percebemos foi um descuidado acima do limite da margem esperável, até porque depois do hoje existe um amanhã e a gente precisa prestar contas. Então, os impactos da pandemia sobre o controle, principalmente se resume sobre essa inversão do ônus da prova, que fez com que os gestores estivessem armados
das razões suficientes para dispensarem licitações, cometerem muitas vezes desvio e fraudes que não têm nada a ver com necessidade ou interesses públicos, que é o que nós estamos falando aqui, mas sim de fraudes, desvios de verba, absurdamente, inclusive, utilizando regras emergenciais. Então, um autor, ele disse que providências mínimas que poderiam ter sido tomadas pelos legisladores nesse momento, já que não exigiria-se tanto, mas seria ao menos uma motivação explícita e específica das aquisições, coisas que muitas aquisições não foram feitas, inclusive em âmbito do governo federal, na compra de diversos aventais. A gente lê isso na decisão dos ministros do TCU, que não houve sequer motivação sobre o porquê de tamanha compra e a destinação desses aventais, de tantos desses aventais, bem como, além da motivação, também uma observação das orientações gerais. E aí que é a questão, porque quais seriam essas orientações gerais? A lei é meio aberta. Estamos num caso excepcional. Não tem para onde correr. Onde é que eu vou pegar uma orientação geral? Sim, os tribunais de contas efetuaram esse papel muito brilhantemente e eu mostro alguns dos projetos e programas que foram feitos pelos tribunais de contas no nosso país para tentar auxiliar esses gestores e assim diminuir as irregularidades e combater a malversação dos recursos públicos. Tem o Coopera. O Coopera é um programa de atuação no enfrentamento da crise da Covid-19. Ele é um programa que foi criado pelo Tribunal de Contas da União e ele busca trazer os principais temas relacionados à situação da pandemia. Inclusive, é uma carta muito, muito bonita do presidente do TCU, que ele esclarece o momento de tensão, ele, de modo algum, ele quer castigar os gestores irregulares, mas ele pede esse balanceamento e essas mínima noção para que haja o controle dos gastos públicos. Deixa disponível no site publicações feitas, além dos artigos dos próprios servidores que trabalham no tribunal e já têm experiência com isso, e que de modo esses servidores poderiam auxiliar os gestores a dizer, olha, aqui nesse ponto, você poderia esclarecer melhor, ou não dá para esclarecer no momento de urgência, então protocola o esclarecimento depois, vamos criar então um site, um programa, uma forma de não ser nem muito nem pouco. Então, isso poderia ser feito e não foi. Outra ação do Tribunal de Contas da União, agora junto com a Transparência Internacional, que é uma organização internacional, foi o Guia de Recomendações do TCU para a Transparência das Contratações Emergenciais em Resposta à Covid-19. Esse guia é muito bom, ele traz os principais assuntos relacionados às contratações, de medicamentos, remédios, além de orientações gerais de como utilizar ambientes no momento da pandemia. Então, ele é de mais-valia para todos os gestores, igualmente. Além desses dois programas, o TCU também fez um levantamento jurisprudencial de todas as decisões que fossem úteis aos gestores para que eles fizessem uma análise um pouco mais contextual do que eles viriam a esperar pela frente na pandemia, e também um plano especial de acompanhamento das ações, que meio que eles reuniram uma câmara de especialistas para que eles tecnicamente conseguissem acompanhar certas organizações e entidades, também sugerindo, de uma certa forma, a forma de proceder. Há também uma resolução conjunta
feita por diversos órgãos do controle, em especial o Instituto Rui Barbosa, em que eles trazem diretrizes e recomendações também para os tribunais de contas, de como os tribunais de contas deveriam instruir o Estado que representa, os municípios a que faz frente, ou até comunicar-se entre si, para que tornasse, né, a atividade de controle também um pouco mais uniforme. Aqui no Estado, há duas importantes, né, participações. Foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele criou um hot site, que é considerado aquele site, né, que ele tem uma finalidade muito específica. Abriu o site, clicou, ele só é para isso, entendeu? Então, ele criou esse site específico para as orientações da Covid-19. Inclusive, esse site traz modelos de contratações. Muitas vezes, os tribunais de contas produziam próprios checklists em que o gestor, isso aqui está ok, a quantidade está ok, esse requisito já foi feito. Isso facilitou demais a vida de quem queria seguir corretamente, além das diretrizes e outras orientações. Por outro lado, em âmbito municipal, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele também criou um drive, né, com diversos manuais, artigos e cartilhas que também fazem esse papel de orientação. Aqui são outros projetos feitos por outros tribunais de contas estaduais e que também é muito interessante que um momento que vocês tiverem interesse, vocês podem ler. E a conclusão do trabalho foi basicamente de que, embora o cenário emergencial ele demande regras excepcionais, entendemos que essas regras excepcionais elas devem seguir ao menos aqueles dois requisitos mínimos: o requisito na motivação e o requisito de observância das orientações gerais produzidas em especial pelos tribunais de contas, como órgãos técnicos do controle externo. E que a ocorrência de muitas irregularidades não se deu pelo momento de incertezas, tão somente ou pela fragilidade do próprio sistema, mas sim pela insuficiência e muitas vezes até falta de conhecimento também de alguns gestores. E eu termino aqui a minha apresentação ao TCC. Eu só vou agregar aos comentários, 3 comentários que foram feitos pela minha banca também, e que ainda não constam aqui, mas que também é muito importante, inclusive, para vocês pesquisarem como tema do próprio TCC de vocês, que foi, por exemplo, a professora Maria Brasil, ela sugeriu abranger na apresentação o tema também sobre a responsabilidade dos gestores, que houve uma medida provisória à época que ela tornava os gestores meio que blindados de qualquer responsabilidade durante a pandemia por equívocos realizados, inclusive nas contratações. Eu acredito que essa medida provisória já até caiu, né, professora? Mas assim, eu não sei se ela ainda continua tendo validade para o período em que ela esteve em vigor. Ou seja, os gestores que cometeram as irregularidades nesse período ainda assim estariam blindados, né, dessa norma. Então, isso é até um tema para pesquisa. Outra questão a gente precisa, no direito principalmente, que eu deixo já um recado mais pessoal mesmo, é que na minha trajetória, eu poucamente vejo pessoas dedicadas a entender os dois lados da situação. E muito diferente do que ficar em cima do muro, isso mostra uma inteligência dimensional daquele que consegue ver, por exemplo, relacionado ao meu trabalho, tanto a posição do gestor, quanto a posição da sociedade, quanto a posição dos órgãos de controle. E isso é necessário em tudo. Inclusive, essa visão de integração e cooperação, ela leva a gente a crer que nessa regularização
do que nós tratamos, os tribunais de contas, porque eles ainda vão julgar muitos casos, né? Por isso que, quando eu disse que a sanção ela não é a única medida suficiente, é porque a fiscalização, a sanção, a penalidade mesmo, criminal, penal, até a sanção administrativa, ela vem depois do prejuízo. Então, muitas vezes, você não consegue ter o ressarcimento integral, sequer conseguir responsabilizar aquela pessoa que cometeu aquele dano. Então, a gente precisa complementar isso com outras formas. E que de forma é essa? Ao menos orientando aqueles que de boa fé estão e que erram por descuido, por desconhecimento. E nós vemos que em alguns estados e municípios isso ocorreu por desconhecimento. E é por isso que os tribunais de contas eles estão exercendo, e muito fortemente agora na pandemia, esse papel pedagógico, que deve crescer não só nos tribunais de contas, mas todos os órgãos de controle, que são diversos, e a gente nem imagina quantos são, porque o controle, que no inglês, né, vocês vão ouvir isso muito, principalmente quando vocês se formarem, que está em alta, é o accountability, que é a responsabilização dos gestores pelos danos e qualquer tipo de responsabilidade que foi maculada. Então, feitas essas duas observações, essas três observações, eu termino minha apresentação. Peço desculpa a qualquer coisa e fiquem à vontade para tirarem dúvidas. E eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat também, se vocês quiserem material ou outras referências. Obrigada, Juliana. Então, nesse momento, eu vou encerrar a gravação, mas a gente ainda continua com a tua participação, tá bem? Um momentinho que a gente encerra a gravação.